Bom dia, galera, 6h30 da manhã, aqui na Flórida, saindo de casa pro meu treino. O dia tá bonito, tô bem disposto, tá quente, mas não tanto. A umidade tá alta, eu sinto transpiração, mas tá bem suportável ainda a temperatura. Vamos lá e vamos conversando no caminho. Olha que visual bonito desse lugar, o sol querendo nascer ali na frente, olha. Show de bola, né? Aqui é muito bonito. 30 minutos de treino, 6 quilômetros. Estava pensando aqui uma coisa que eu tenho aprendido muito, que eu passo essa dica para vocês. As nossas vidas são feitas de escolhas, né? De decisões. Sempre que você puder não tomar uma decisão, ou nervoso, ou tenso, ou cansado demais, ou feliz demais, eufórico demais, é melhor. Se tiver que tomar, toma e pronto. Mas se você puder adiar essa decisão para um momento da corrida, por exemplo, onde você está com você, onde você se permite falar, se permite se entregar, desabafar, com certeza pode ser uma decisão melhor. Eu já fiz isso muito na minha vida, involuntariamente. Muitas coisas na minha vida, ou eu decidi correndo, ou eu mudei a minha decisão correndo. Use a corrida para fazer escolhas, para tomar decisões. Elas vão refletir muito mais a sua esperança do que os seus medos. Aqui você fica corajoso. Aqui você consegue enxergar o que é bom para você em detrimento do todo, tá ok? Isso aí, vamos lá. 48 minutos de treino, 9 quilômetros. Acabei de tomar meu energético agora e uma cápsula de sal para repor os eletrólitos que eu tenho perdido muito aqui com esse calor. Pessoal, quinta-feira eu acordei cedo para correr. Olhei no relógio a temperatura lá fora, a umidade, e vi que estava bem quente e úmido. Aí me bateu aquela vontade de não correr. Acabou que eu fui e depois valeu a pena porque o treino foi bacana. E aí uma coisa que é importante dizer é que as nossas ações refletem as nossas prioridades. Sempre que eu estou fazendo alguma coisa, eu me pergunto, o que eu estou fazendo aqui agora é importante? É isso que eu tinha que estar fazendo? Porque se você está muito focado numa coisa que não vai te agregar, que não vai gerar um valor, que não vai te fazer crescer, pode ser uma prioridade errada, ok? 1h10 de treino, 13 quilômetros. Pessoal, eu andei estudando o que está acontecendo comigo nessa adaptação de temperatura aqui na Flórida. Chegar lá eu vou tentar resgatar esse assunto e explicar para vocês o que acontece correr no calor úmido. É óbvio, quem mora em Manaus, Belém, cidades litorâneas muito quentes sabe o que eu tô falando. Mas quem era mineiro como eu não sabe o que é isso. Então, como agora eu tô mais ofegante, eu não vou conseguir explicar. Chegando lá eu vou falar isso com vocês, tá ok? Eu acho que é um tema interessante para que todos conheçam. 1h30, 17 km de treino, e tem uma parte do meu corpo que não esteja molhada de suor. Talvez vocês não consigam escutar, mas os meus tênis estão fazendo nhaca, 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 de tanta água, de tanta umidade. Nessa hora de cansaço, o importante é você ater ao movimento. O movimento não pode ficar ruim, porque senão se você vai estar cansado e ainda entrega o corpo, você vai se cansar mais ainda e ainda provocar uma lesão. Então mesmo cansado, persista com o movimento perfeito. Para mim faltam 4 quilômetros, mas eu tô bem, não tô extremamente cansado. 1h50 de treino, tô bem, 20 quilômetros. Olha aí o visual. Olha lá. A praia tá logo ali, ó. 200 metros. E aí chegou. Fala, galera, acabou meu treino aqui. Agora é descansar e tentar explicar para vocês o que eu aprendi sobre correr no calor úmido. Bom, eu não tenho uma receita de bolo, tá?
Então existe uma solução para isso. Eu vou contar o que eu aprendi e o que eu estou fazendo para me adaptar a isso. Primeiro que o nosso corpo, ele trabalha entre 36 e 38 graus, dependendo do ambiente externo. Segundo que quando você é mais condicionado, quando você é mais forte, o seu corpo já tem uma temperatura mais alta, o que te faz transpirar mais do que o normal. Outro fator importante é a umidade relativa do ar. A umidade ideal para a gente viver é em torno de 40%. Aqui na Flórida, onde eu moro, fica em torno de 93%, 95%, 96%. E o que é essa umidade do ar? Você imagina assim, bom, 96% de umidade no ar, então nós vamos morrer afogado, né, de tanta água. Mas não é isso. Imagina uma esponja de cozinha, onde você vai esborrifando água nela. 10%, 20%, 30%, 50%, 80%. Quando chega a 97%, a esponja começa a gotejar. Ou seja, 93% de umidade do ar significa que com mais 7% de umidade, as nuvens não suportam e aí chove. Ou seja, tem muita água no ar. E qual que é o problema disso? Imagina que o nosso corpo está a 36 graus e a temperatura externa também está a 36 graus. Então, o seu corpo ele libera água para você transpirar, essa transpiração evapora e com isso você troca calor com o ambiente e isso te refresca. Então, ou seja, você transpira, evapora e você refrigera com isso. Quando existe uma grande umidade do ar, acontece o que está acontecendo comigo. Eu estou extremamente molhado. Por quê? Porque eu estou transpirando e a água não está evaporando, ela está permanecendo no meu corpo. Essa água no meu corpo ela é aquecida pelo ambiente externo, o corpo joga mais líquido para fora, eu fico mais molhado e aí eu começo a superaquecer, podendo chegar aí até 42 graus, que imagina uma pessoa com 41, 42 graus de febre, ela começa a ter delírios, né? E na temperatura é a mesma coisa. Se você continuar correndo e não tomar cuidado da temperatura, você começa a não raciocinar direito e começa a tomar decisões erradas. Então, a água do corpo, ela serve para regular a nossa temperatura e a nossa pressão. Por que a nossa pressão? Porque o sangue também tem água. O sangue, na tentativa de ajudar o corpo a liberar mais líquido para refrigerar o corpo, ele também libera água. E aí ele fica mais grosso. Com isso, o coração tem que bombear com mais força para manter o sangue circulando. E isso aumenta a sua pressão, aumenta o seu desgaste físico. Tudo isso justifica por que a gente fica tão cansado. Tem um fator que eu lembrei aqui agora, o corpo humano ele é uma máquina maravilhosa, mas no ponto de vista mecânico, ela não é tão perfeita assim, e eu não estou falando mal do corpo humano, estou falando do comportamento mecânico. Imagine que quando a gente corre, né, a gente está fazendo um esforço muscular, uma energia muscular. 70 a 80% dessa energia gerada é perdida em forma de calor. Apenas 20 a 30% é utilizada para você gerar um movimento. Então, ou seja, é uma máquina não muito eficiente. Imagina uma máquina que produz uma peça, onde 80% do calor que ela provoca é energia jogada fora e só 20% é utilizada para a produção de uma peça. E voltando para o corpo, numa situação de alta temperatura e alta umidade, esse percentual de energia utilizada para o movimento cai para 10%. Ou seja, hoje eu fiz 21 quilômetros, digamos que eu usei só 10% da energia muscular que eu gerei. Os outros 90% foram perdidos em forma de calor e de descanso em alguns momentos que eu parei. Bom, então, o que eu estou fazendo para me adaptar a isso? Primeiro, hidratar muito. Segundo, sempre que possível, em algum posto que eu passo, uma praça, eu molho o corpo com água gelada. E bebo água gelada. Para quê? Para trocar calor e tentar diminuir a minha temperatura. Quarto, você tem que entender que o seu ritmo diminuiu.
enquanto minha velocidade de cruzeiro no Brasil era um pace de 5, aqui foi para 5,20, 5,25. Ou seja, eu já aceitei que o meu pace aqui ele é mais alto do que no Brasil e não adianta sofrer com isso. Quinto, é importante você fazer paradas durante a corrida, numa sombra especialmente, para que seu corpo baixe a temperatura e você não se aproxime tanto dos 40, 41, 42, que pode ser muito prejudicial para a sua saúde. O corpo ele dá sinais. Você começa a sentir uma dorzinha na nuca, você começa a sentir reações e você tem que escutar essas reações e literalmente parar. Hoje eu venho de lá para cá 21 km, eu parei 3 vezes. A cada 45 minutos eu parei para tomar o meu GU e a cápsula de sal para repor os eletrólitos e mais uma vez eu parei para baixar a temperatura porque ela estava alta. Pessoal, eu estou molhado aqui, não é de água, é de transpiração. Eu perdi muito líquido. Então eu acredito que essas dicas... Ah, outra coisa, aclimatação. À medida que a gente vai convivendo aqui, eu vou acostumando com essa temperatura. O problema é que 23 horas e meia do meu dia eu fico dentro do ar-condicionado. Na prática, eu não estou aclimatado a esse ambiente. Eu fico no ar-condicionado em casa, no trabalho, no restaurante, no supermercado, ou seja, tudo aqui tem ar-condicionado. Para eu me adaptar a essa temperatura, eu teria que ficar realmente no ambiente externo. Tanto que assim que eu começo a correr, eu transpiro muito. Pessoal, para você ter ideia, em casa eu tiro o tênis limpo e coloco na varanda. Ele não seca. O tênis não seca por causa da umidade. O que eu faço? Eu coloco o tênis dentro de casa, porque com o ar-condicionado tira a umidade e ele seca mais rápido do que se estivesse lá fora. E é isso, pessoal, não existe uma solução para isso, como eu disse para vocês. Se você pretende fazer uma prova no lugar quente, saiba que os recordes mundiais, os recordes pessoais, nunca são batidos numa temperatura alta e úmida. Então é uma grande experiência, mas eu tenho a plena consciência de que enquanto eu estiver aqui, o meu desempenho está distante de bater meu recorde pessoal. Eu quero depois fazer a experiência de como é voltar para o Brasil, se o meu desempenho lá vai melhorar ou não, estando sofrendo aqui. Mas isso é uma coisa que eu vou dizer para vocês no futuro. Bom, é isso. Foi muito produtivo para mim estudar sobre isso que eu acabei de falar. Talvez tenha até faltado alguma coisa, mas isso me deixou mais consciente da minha realidade. É muito bom quando você está vivendo uma situação difícil e uma situação frustrante, que você entende o porquê que ela está acontecendo. Hoje eu entendo o que está acontecendo comigo, me compreendo e continuo lutando e correndo para que eu possa superar esse momento, especialmente agora que começou o verão na Flórida, né? Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje. Espero ter contribuído. Como eu não sou especialista do assunto, por favor, comentem aqui embaixo sobre as experiências de vocês. Para quem vive em Manaus, Belém, Rio de Janeiro, cidades muito quentes e úmidas, me dê mais dicas, corrijam alguma coisa que eu falei, posso ter enganado em alguma coisa, mas por favor comenta aqui embaixo para realmente me ajudar a superar esse momento e ajudar tantas outras pessoas que querem viver essa experiência de correr num lugar quente e úmido, tá bom? Muito obrigado a todos e um bom fim de semana.